Joalém, amados. Bom, amados, eu quero levar esse vídeo para vocês, essa palavra para vocês. Quero começar com uma oração de Yahushua ao Pai, né? Está em Al-Rohana, que é conhecido como João. No capítulo 17, a partir do versículo 20, ele diz assim: eu rogo não somente por esses, a oração dele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, Yahushua, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, oração do Messias, unidade. A palavra em Efésios, no capítulo 4, a partir do 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Yahushua, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz do seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A Rolial cresce em harmonia com a justa cooperação de cada parte, edificando um ao outro. Bom, meus amados, o que eu quero levar nesse áudio é para que vocês reflitam, né, sobre o que está acontecendo, sobre o que tem acontecido aí, né? Porque a verdade, a grande verdade é o seguinte: todos nós fomos embutidos, impostos em nós, desde que nascemos, o que devemos fazer, como não devemos, a quem adorar, a quem não adorar. Foi criado em nossa mente, né? Foi imposto em nossa mente conceitos religiosos, conceitos do sistema. Nós nascemos assim, aprendemos assim. Pela generosidade, pela bondade, pelo amor do nosso Pai Celestial, Ele desvenda aquilo que tapava os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nos abre a verdade sobre a verdadeira adoração. E o Rohing, ele requer dedicação exclusiva, né? O louvor que adora ele são frutos de lábios que confessam o seu nome. Aqueles que têm a mente voltada a ele, que falam dele, esses ele escreverá no livro de memorial. Esses ele aceitarão como filhos obedientes e leais. Esses verão a diferença entre o justo e o perverso. Assim diz Malaquial, capítulo 3, a partir do 16. Veja bem, meus amados, eu estava assim muito inquieto, muito preocupado com o que tem acontecido, né? Porque o sistema religioso ele é dividido mesmo, tá certo? Não tem. O sistema, o mundo operou a divisão aí para controlar, né? O povo de Yahushua deve caminhar em unidade, em harmonia com a justa cooperação. Essa é a Rolial, né? Muitos se dizem: a Rolial forma um grupo, a Rolial de Yahushua ali, a Rolial de Yahushua aqui. Bom, a Rolial, só o Pai que sabe quem está no livro da vida, né? Quem pertence a ele, né? E não é pelo que a pessoa diz, mas é pelos frutos, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Não é o dizer aqui ou dizer ali. Bom, diante da palavra do Criador, diante daquilo que o Messias nos ensinou, daquilo que ele nos trouxe o entendimento, nós precisamos analisar as coisas. E eu estava orando muito com relação a essas coisas, porque eu não estava entendendo. Facções, divisões, pessoas querendo manipular, pessoas querendo dominar, controlar outras, formando grupos aqui e acolá, cada um com entendimento, e o corpo dividido. Bom, como que o próprio corpo, um membro pode bater no outro, né? Existe os masoquistas por aí, mas isso é uma coisa à parte, né? Que realmente eles machucam o próprio corpo, eles gostam de sentir dores. Essas coisas existem por aí, sim.
Mas veja bem, o corpo de Yahushua não é assim, não é verdade? Então, como a mão direita pode bater na mão esquerda, a mão bater na cara, bater no corpo, nos membros, um membro bater no outro, então isso não faz parte de Yahushua. Qualquer um que esteja em divisão, que não ande em harmonia, buscando o consenso, buscando a unidade, buscando a parcela de verdade que há no outro, né? Porque as pessoas elas formam em si entendimentos próprios, conceitos próprios, e não quer ouvir o outro. Dizem ele sei, pronto, e botam um tribunal. Quem não anda segundo aquilo que ele entende tá fora. Não é isso que tem acontecido por aí. Bom, orando ao Criador por isso, eu vou falar muito claramente para vocês, é até duro. O que ele me falou é o seguinte: esse não é o meu povo. Esse povo que se apresenta como meu, já há muito tempo eu tenho avisado sobre isso. A própria palavra dele no Velho Testamento, na Tanakh, ele já fala sobre isso, né? E como as coisas são sombras, né? As coisas passadas são sombras das coisas futuras, a realidade está aí. Dentro do próprio corpo dele, dentro do próprio povo que se diz ser de Or, que vem em nome dele, no entanto ele nunca enviou. Não é isso que ele fala? Esses profetas falam coisas que eu nunca disse. Dizem ir, né? Dizem ir em meu nome, mas eu nunca vos enviei. A falsa pena dos escribas já operava e opera até hoje, né? O povo vem dizendo que é de Yahushua. Bom, o povo dele, ele busca unidade, ele exerce realmente o amor, né? Porque foi para isso que fomos chamados. Nós não fomos chamados também para ficar ensinando os outros, para ficar dando palavra, né? A gente leva ensinamento, com certeza. Precisa de levar o ensinamento, com certeza. Mas as pessoas querem impor sobre as outras ensinamentos, entendimentos dele, querem dominar, querem manipular. Nós estamos aqui para dividir o pão. Na verdade, nós estamos aqui para celebrar. Celebrar aquilo que foi proporcionado para nós há aproximadamente 2000 anos atrás, no Madeiro, onde Yahushua morre sem pecado nenhum, sem dever nada. Nós éramos devedores. Ele morreu para nos dar uma herança que pertencia a ele. Ele sofreu aquilo que não era devido a ele, era devido a nós, para que nós pudéssemos participar com ele de toda a rodaial dele, de todo o esplendor dele, da vida dele, daquilo que é a herança dele, daquilo que era dele de fato, para dividir com nós. Então nós estamos aqui para celebrar isso e partir o pão, partir o alimento, que é o próprio Yahushua. Levar as pessoas a conhecer o som da vida, Yahushua. Lógico que muitos aí também vão dizer que não é Yahushua, que é outro, porque os conceitos humanos e os entendimentos humanos, cada um caminha pelo seu próprio interesse, não é verdade? Bom, mas a própria natureza clama Yahushua, não é verdade? O som da natureza, ele manifesta o nome do Criador. Conhecendo o nome do Criador, com certeza conheceremos o nome do Filho, né? A criação clama e adora e louva e exalta e bendiz o nome Yahushua. Quem não quer ver isso? Também a palavra diz claramente, né? Aos dele ele fará conhecer o nome. Conhecer o nome, bom. Aos dele ele fará conhecer. Quem ele faz conhecer tem convicção. Quem ele faz conhecer está firmado na rocha, naquela rocha onde pode vir vento e tempestades e não se abala. E ele diz também, o próprio Messias fala assim: eu conheço o Pai me conhece. E só vem a mim aquele que o Pai concede. Mas como o povo não entende que Yahushua precisa de oração, precisa de buscar em Yahushua o governo de Yahushua. Porque o próprio Messias também disse lá, quando o povo se apresentou lá. Aí ele separou uns para um lado, outro para o outro. E aqueles que foram, na verdade, reprovados, diz assim: mas em teu nome, nós fizemos isso, aquilo, ou seja, fizeram muitas coisas boas. A palavra cita expulsão de demônio, curar enfermos, essas coisas. E ele falou assim: afasta de mim, vós que pratica a iniquidade. Em nome dele. Faziam coisas boas e ele falou que era iniquidade. Por que iniquidade?
porque estava fora do governo de Al. Não era na dependência dele. E hoje em dia as pessoas fazem conforme o seu próprio entendimento, fora de um governo. Eles estão misturados com o mundo, com conceitos do mundo, e os próprios entendimentos dele, e esquece que o reino da luz é um reino à parte desse mundo, onde há um governo próprio, onde há um rei, né, onde ele ministra naqueles que são dele. E aqueles que são dele, eles estão focados nas coisas de Al, em buscar a justiça do reino de Al. Bom, você pode ver que Yahushua, ele chamou Shaul e falou assim: esse é um vaso escolhido meu para ensinar para levar o meu nome aos gentios, ou seja, por toda a terra. Bom, quantas pessoas aí se dizem ser de Yahushua e o nome dele eles não levam, não. Eles levam um monte de coisa, confusão para a vida dos outros. Coisas para perturbar, para trazer medo para a vida das pessoas. São coisas que não condiz com a salvação, e isso leva a divisão, leva confrontos, leva contenda, leva a brigas, desentendimentos. É isso que tem acontecido, né? E Yahweh não está preocupado com isso, não. Yahweh não está preocupado com o mundo, não. O mundo, é outro reino, é o reino de Hassatã. Isso tudo é real. Quem conhece Yahushua, quem busca Yahushua e busca o entendimento dele, busca as revelações dele, porque ele disse que estaria conosco todos os dias, certo? Ele disse que iria e mandaria o Ruha, o Espírito, que nos ensinaria sobre toda a verdade, que nos faria lembrar de tudo aquilo que ele nos diz. O emissário lá, mais na frente, acho que segunda carta de João, ele fala assim: a unção que está sobre vós vos ensina sobre todas as coisas. Não precisa que homem nenhum vos ensine sobre nada. Bom, meu amado, se você não tem essa unção, se você não é ensinado pelo Ruha, você precisa buscar o entendimento. Na verdade, as pessoas gostam de outros, gostam de mestres, né? E ele falou assim: nós só temos um mestre, só temos um apacentador, ou pastor, como dizem aí, que é ele, né? Só tem um cabeça. É o cabeça que comanda o corpo. Então veja bem, esse cabeça, ele só comanda o corpo dele. Ele dá ordem ao corpo, ele traz revelações, entendimento e conceitos para o corpo dele. O Ruha, ele traz entendimentos, ele traz conhecimento, ele traz revelações, ele guia aqueles que do corpo de Yahushua. Na verdade, se a pessoa não está no corpo de Yahushua, não anda segundo os princípios do reino da luz, se não anda segundo os ensinamentos de Yahushua, se não anda em obediência à palavra de Yahushua, não está no corpo. É entendimento próprio, é conceito próprio. E não tem revelação aí. Mas tem muita coisa de boa aparência, muita coisa que, né, como o sistema religioso, né? Eles têm que levar uma aparência boa. Se não levar uma aparência boa, uma coisa persuasiva para você, como é que eles vão te ganhar? E é o que acontece. Mas você é livre. Yahushua nos trouxe para a liberdade, para que você administre sua vida, para que você seja o administrador da sua vida, para que você ame a você mesmo, para que você consiga amar o próximo. Yahushua trouxe você para isso, para te dar liberdade na escravidão, prisão. Qualquer um que gosta de influenciar, que gosta de dominar, que gosta de controlar, está fora. Não são dignos do reino de Al. Que acham que dizem ter a palavra da verdade. Quem tem a palavra da verdade não precisa. Até porque quem tem não gosta muito de falar, não. Como o próprio Shaul disse. Me imposta essa obrigação, ai de mim se não o fizer. Quem sabe, quem tem a unção do Criador sobre a vida deles, vocês podem ver os profetas, né? Vocês podem ver, nenhum deles eles corriam um pouco das ordens de Al, porque sabiam o que ia enfrentar. Falar a verdade, falar a palavra de Al simples, pura, confronta tudo aquilo que é o entendimento humano. Então eles sempre dão aquela recuada, ou seja, eles dão aquela paradazinha, falam assim: meu pai, como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito. Geralmente é assim, você fala assim: nossa, como é que eu vou falar essas coisas? Mas a gente tem que ir fazer, tem que levar a mensagem, sabe? Esse povo que se diz de Al aí não é de Al, não, isso cria divisão.
O povo dele está buscando o consenso, a unidade, o respeito, a compreensão. O povo dele age segundo o governo dele, não segundo o entendimento próprio. Sabe quem? E leva as pessoas a Yahushua. Simples assim. E os ensinamentos dele, que é a base da doutrina dele, o honrável amor ao próximo. Leva a pessoa a olhar para ela primeiro, acertar a vida dela primeiro, e depois poder ter o que dá para os outros. Porque você só dá o que você tem. Se você não tem Yahushua, como é que você vai dividir Yahushua com os outros? Você vai dividir outra coisa, menos Yahushua. Porque você está comendo de outras coisas, alimentando de outras coisas. Ele diz, eu sou o pão vivo, que desceu do Shamayal, que dá vida ao mundo. Aquele que não comia da minha carne e não bebia do meu sangue, não pode ter parte comigo. Não é verdade? O alimento é Yahushua. O alimento da vida, o alimento que dá vida ao mundo é o pão que desceu do Shamayal, é Yahushua. O pão que gera vida, que fortalece, que alimenta para a vida eterna é Yahushua. Ele é o pão, ele é a água, o manancial de água, que te sacia toda a sua sede. Fora disso, meus amados, é homens. Entendimento, conhecimentos, são egos humanos, né? O egocentrismo, o ego, a vaidade. Bom, ele já dizia também, o próprio Shaul já dizia, uns anunciam aí Yahushua por porfia, ou seja, disputa, por inveja. Poucos de boa mente. A palavra está aí muito claro. Então veja bem, todo o sistema está dividido. O sistema religioso, todo o sistema do mundo é divisão. O próprio povo que se diz ser de Yahushua tem divisão para tudo quanto é lado. Isso aí não é Yahushua. Isso não é o Holial. Veja bem, meus amados, olha aqui que Shaul escreve, fala aqui em Coríntios, ó. Irmãos, suplico-vos que em nome de nosso Morroquil Yahushua, o Mehushihai, não se criem divisões no vosso meio. Imploro-vos que sejam unidos em uma só maneira de pensar, em um só propósito, porque alguns dos membros da família de Cloé contaram-me das vossas disputas. Alguns andam dizendo que eu sou de Shaul, outros por seu lado afirmam ser de Apolo, outros ainda de Cafos. E outra parte também diz serem só eles os verdadeiros seguidores. Olha a divisão. Só eles ser os verdadeiros seguidores do Mehushihai. Estará o Mehushihai dividido em muitos pedaços? Estará o Mehushihai dividido em muitos pedaços? Tereis sido, por acaso, eu, Shaul, que morreu pelos vossos pecados? Foi algum de vocês imergidos em meu próprio nome? Assim falava Shaul. É o que está acontecendo aí, ó. Surrateiramente. Muitos seguem homens ali, outros aqui, outros ali, mas o Mehushihai, a essência da palavra não segue. Nem conhecem a palavra. Porque só andam daquele alimento requentado que é dado por outros. Eles não buscam o próprio alimento fresquinho, feito na hora, que Yahushua dá a cada momento àqueles que o invocam, que pedem, que buscam e que tem sintonia e harmonia com ele. E que se aproxima dele. Ele dá o alimento para você, ele alimenta vocês. Nós estamos aqui para celebrar, para compartilhar as coisas dele, para o povo dele. O outro povo que não é de Yahushua, né? A palavra diz que se vier outra doutrina que não seja do Mehushihai, nem tampouco comeis com ele, nem tampouco saudeis. Outra doutrina que não seja do Mehushihai. Eles estão falando aqui, é a palavra que diz isso. Nem para cumprimentar, nem para saudá-los, para não fazer parte das suas más obras. O que é mentira, meus amados? Mentira! O mundo está cheio de conceitos. Aquilo o cara falou mentira ali, falou mentira. Mentira é oposição a Yahushua. Essa é a verdadeira mentira. Esse é o conceito escritural de mentira. Oposição a Yahushua. E todos que se opõem a Yahushua vivem na mentira. Que parte você tem com ele se a mentira é do maligno? É simples para mim. Eu queria que vocês entendessem isso. Não importa.
Por que eu tenho que ficar insistindo com as pessoas? Se é Yahushua que concede, se é Yahweh que concede a verdade. Não é verdade? Ele fala assim, ninguém vem a mim sem que o Pai conceda. Quem é ele? A verdade. Não é eu, é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a verdade. Quem não está nele vive no engano, na mentira, vive vive no segundo Rassatã. E a Yahushua que é verdade. Pronto, acabou. É definitivo, é simples a coisa. Yahushua é verdade, pronto. E Yahushua se manifesta na natureza. Yahweh se manifesta na natureza. O som dos animais. Perfeito louvor. Criancinhas. E eles não têm ouvidos para ouvir isso. Porque os ouvidos dele estão tapados. Como está tapado do povo judeu, que se dizem judeus, né? Que falam que é judeu, mas não é judeu também. Não, judeu é judeu mesmo, né? Na verdade é judeu. Veja bem o que diz a palavra. Vejam bem. A palavra diz assim, ó. 2 Coríntios 3. Veja bem. As pessoas estão atentas aí, elas não conhecem a palavra. Elas não têm discernimento da palavra nem entendimento da palavra. Fica seguindo homens. Fica seguindo religiões. A verdade é essa, porque não conhece a palavra e não tem entendimento e revelação da palavra. Porque busca revelação e entendimento em homens que vivem na mentira. Ou que não fazem parte do corpo de Yahushua. Porque dizem ser de Yahushua não quer dizer que faz parte do corpo dele. Dizer não quer dizer. Porque anda fora dos princípios dele, fora da palavra dele. Ele diz aquele que ama é aqueles que andam segundo os mandamentos e ensinamentos dele. O que é que ele ensinou? Ele ensinou divisão? Ele ensinou apontar dedo, julgar, achar que sou melhor? Ele ensinou isso? É isso que os outros estão fazendo por aí. Se achando melhores que os outros. Mais capacitados. No entanto, todos nós estamos aprendendo. No entanto, todos nós estamos buscando. Olha, veja bem. A palavra linda fala, eu vou até ler depois. Para vocês entenderem um pouco. Mas vamos lá, veja bem. O que diz aqui Shaul na segunda carta de Coríntios 3, a partir do 12. A partir de 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7. Aquele velho sistema da lei, gravado em pedras, e que não podia senão conduzir à morte, teve início com uma grande manifestação de Rodaial, que se revelou até no brilho do rosto do Merushua, que é o Moisés, que era tanto que o povo nem podia olhar para ele. E contudo, esse brilho era apenas passageiro. Não nos devemos, portanto, esperar uma manifestação muito maior no tempo atual em que o Ruha nos comunica a vida do Shalmayal. Se o antigo pacto era de Rodaial, muito mais Rodaial é o pacto. Rodaial para quem entende aí, é glória, né? Que eles corromperam como glória. Muito mais Rodaial é o pacto que torna os homens justos perante Al-Ruhim. Com efeito, aquele primeiro Rodaial que se manifestou no brilho do rosto de Merushua não é nada em comparação com o deslumbrante Rodaial do novo plano de Al-Ru. E se o velho sistema que se tornou inútil porque fora destinado a ser transitório estava cheio de Rodaial do Shalmayal, a Rodaial da nova ordem justa para a nossa salvação é muito maior, porque essa sim é eterna. E já que sabemos que esse novo Rodaial nunca acabará, e com muito mais ousadia que pregamos. Não somos como Merushua, que colocou um véu sobre a face, porque os Yahushuaritas não podiam suportar o brilho daquele Rodaial, que era afinal transitório. E até nem era só a face de Merushua que estava encoberta, mas as próprias mentes do povo estavam como que vendadas e obscurecidas. E ainda hoje em dia a mente dos Yahudins está encoberta por um véu, pois não podem compreender o sentido real das escrituras que lhes são lidas. Este véu só lhe é tirado aos que creem em Merushai.
É verdade que, mesmo ainda hoje, quando leem os escritos de Mehushua, os seus corações permanecem obscurecidos. Mas no momento em que se voltar para Yahushua, então esse véu sobre seus corações cairá. Yahuhu é Ruha, e onde ele estiver, reina a liberdade. E nós, Yahushua Rim, sem véu de espécie alguma, sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a rodaial de Yahuhu, e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem de Yahuhu, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Bom, tá, a palavra está aí, meus amados, está em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Tantas outras palavras podemos ler sobre isso, né? Tantas outras palavras que nos levam a entendimentos, né? A questão é essa, meus amados. O povo de Yahushua, o que eu quero enfatizar com vocês, não se agrupem em grupos dizendo ter a verdade, dividindo com outro grupo. Porque uma das coisas que tem mais acontecido é o seguinte: formam-se conceitos, formando-se divisões, não fazem parte do povo, do corpo de Yahushua. Sabe? E mais, não se atentam para a parcela da verdade que há no outro. Eles acham que eles têm Yahushua. Ele não dá a verdade para uma pessoa só. Ele dá para o corpo dele, o Ruha revela ao corpo. Ele não revela para uma pessoa tudo ali. Porque ele quer que cresça em harmonia, edificando um ao outro. Então ele vai dar uma parcela para mim e para outro. E a gente unidos, respeitando um ao outro, buscando a confirmação, é que vamos ter a verdade. A verdade não está plenamente estabelecida justamente por causa disso. Porque o próprio povo está... O corpo está para lá e para cá. Falta junta e ligamento. Falta-se lugar em um ouvir ao outro e ver a parcela da verdade que é ao outro e não trazer divisões. Tem uns aí que dizem aí que se você emergiu, que uma pessoa lá é unicista, ele tem um entendimento dele, o outro é da triunidade. Se o outro emergiu em nome de Yahushua, não vale, porque é. E ele, a verdade está... Ele é que é a verdade. Então eles ficam aí trazendo divisão, trazendo confusão para as pessoas. Se dizem ser o povo, como o próprio falou a palavra ali, se dizem ser. Né? A própria palavra diz, né? Em Apocalipse, né? Eu vou contextualizar tudo o que nós vivemos hoje, todo o povo. Não vou separar o povo das raízes, não, tá? Que é o povo da descendência, não. Vou contextualizar tudo. Veja bem, essa palavra, ela diz o seguinte: esses que dizem ser Yahudim e não são, né? Ele fala assim, eu sei que és pobres, tem pouca força, contudo não negaste o meu nome. Esses que dizem ser Yahudim e não são, eles se dobrarão debaixo. Eles se ajoelham perante vocês. Tem um outro povo dizendo ser Yahudim e não são. A verdade é essa mesmo. Apocalipse 2:9 e 3:9. Leia para você ver os textos. Tem uma palavra aqui, olha, veja bem. Hoje até 4:30, 4:15. Tá aqui. Ó. Há um só corpo, um só Ruha, como também foi chamada em uma só esperança da vossa vocação, um só Moriú, ou seja, Rei Supremo, uma só Emuná, fé, uma só imersão, um só Criador e Pai de todos, Yahurim, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a generosidade foi dada, vocês conhecem como graça, a graça foi dada. Mas a generosidade, a dádiva, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Mehushai. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora,
Isso ele subiu, que é senão aquele antes desceu das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos dos Shualmaial, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos justificados, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo do Mehushihai, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de El-Rohim, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Mehushihai. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, o Mehushihai, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. O povo de Al é esse, meus amigos. O povo de Al, ele trabalha em unidade, junto em harmonia. Ele não busca facções, não busca divisões, não busca contendas. Ele busca a direção. Né? E fica bem claro para vocês. Se não é do Mehushihai, se não é de Yahushua, é mentira, é engano. É simples assim para mim. Nem vou ouvir, vou, mas eu não vou. Eu não tenho que ouvir isso, não, meus amados. Presta atenção, vocês não tem que ouvir. Sabe, se alguém vem com outra doutrina que não seja do Mehushihai, nem dá ouvido. Entenda que você tem o Espírito do Criador. Entenda que você tem o Ruha, que você é ministrado pelo Ruha, que ele te conduz a toda a verdade, que a unção que está sobre você te ensina sobre todas as coisas, que você não precisa de homens. Você precisa de amigos, de irmãos reais, que ouvem a palavra do Pai e a botam em prática. Você precisa de amigos, de pessoas que te dão o ombro, de pessoas que é um com você na sua luta, que chora com você, que ri com você. Você não precisa de ninguém para enfiar nada na sua cabeça e para impor nada sobre você e te levar a ensinamento. Você tem. É só você buscar. Aquele que procura acha, aquele que busca encontra. E todo mundo que é influenciador rapa fora dele. Todo mundo que quer controlar você, dominar você, rapa fora, que não faz parte do corpo do Mehushihai. É engano. É vaidade, é ego. Ele está aqui anunciando por disputa. Pelo próprio ego. Pela própria vaidade. Povo que realmente conhece o Mehushihai te leva a mensagem com tranquilidade, te leva a Yahushua, te conduz a Yahushua. Toda a escritura, ela nos conduz a Yahushua. Todo o Velho Testamento nos conduz a Yahushua. Yahushua nos dá Ruha. E é essa a palavra. Fora disso, é conceitos de homem, entendimento de homens, e é planta que não é plantada por Yahurim. E todo conhecimento que você precisa ter, o próprio Yahushua vai te conduzir a ele. Não precisa de homens nenhum te conduzir a ensinamento, independente de qualquer um, que seja lá o que for. O homem espiritual discerne todas as coisas, enquanto o mundo não discerne nada. Ele não vai te discernir, porque ele não vai te entender. Agora você discerne tudo. Você discerne todas as coisas. Você vê com clareza. Não precisa as pessoas ficar te levando entendimento, que seja de terra plana, que seja de Illuminatis, que seja lá do que for. Primeiro, que isso não tem importância nenhuma para a salvação. E segundo, que esse é um entendimento que o próprio Ruha vai te levar ao entendimento de todas as coisas. Ele vai te conduzir. Eu poderia explicar muitas coisas sobre isso aqui, porque tudo que eu aprendi foi conduzido por Yahurim. Foi ele que me chamou, foi ele que se apresentou, foi ele que me disse o que fazer. Mas ele disse também que eu teria muitos problemas dentro do povo. E acontece, é verdade, as pessoas nem gostam de me ouvir. Ele falou tantas coisas que cada dia eu queria outro dia parar.
por causa de conversinhas aí, né? Pessoas entrando em julgamento sobre a minha vida, em vez de cuidar da deles, eles estão querendo cuidar da minha. Ele foi e falou assim: eu não te mandei parar. Não importa o que digam, não importa o que falem. Não importa, eu não te mandei parar. Porque eu queria parar, eu ia parar com isso tudo. Parar de anunciar, porque eu só vejo... o próprio povo de Arusha, uma grande parte do povo de Arusha me persegue. Porque eles não querem ouvir a verdade. Eles querem andar nos entendimentos deles, e então aí eles começam a inventar histórias aí, cada história que eu nem sei de onde tiram. Entendeu? Dizem que uns aí dizem que eu sou espírita, que eu frequento, que viu eu na reunião espírita. Nunca é possível isso. Então assim, só pra ter uma ideia, entendeu? É cada loucura que aparece por aí que me deixa realmente... O problema é que o povo, eles acreditam, O povo é bem, eles é levado mesmo, né? Eles não são guiados não, eles são levados. É a palavra. Poder da palavra. As mães desde novo já falam que os filhos dela é levado. Por que ela não fala que é guiado? Então por que você não... Por exemplo, você é guiado. Você não é levado, não. Essas coisas são importantes. Veja bem, então acreditam. Acredito. Começa a questionar que eu vi que mandou. Mandou. O que é isso, gente? Eu não vou entrar nesse papo, não. Isso é papo furado. Essas coisas são para tirar o foco. E mais que eu não estou aqui para dar satisfação para ninguém. Vou falar a verdade. Eu não estou aqui para dar satisfação para ninguém. Eu estou aqui para levar uma mensagem simples e objetiva. E ela é Yahushua. E o amor ao próximo. Fiquem na paz. Fina Shaolin de Yahushua. Afinal.